Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre indução e indutância, hoje eu vou fazer alguns exemplos desse assunto para que a gente possa fixar um pouco esse tema, ok? Bom, vamos fazer uma rápida revisão do que a gente viu nas últimas aulas. Então nós vimos o conceito de fluxo de campo magnético. A partir desse conceito de fluxo nós vimos a lei de Faraday, que é uma das equações de Maxwell, e uma relação muito importante porque ela relaciona o campo elétrico com uma variação temporal do campo magnético. Vimos então a lei de Lenz, que basicamente nos informa sobre a direção de um campo elétrico induzido, e ele vem no sentido de se opor à variação do campo externo. Vimos também como calcular uma grandeza física chamada de indutância, e vimos que a indutância ela guarda algumas semelhanças com a capacitância, no sentido de que ela depende somente de fatores geométricos do indutor. Vimos também o conceito de força eletromotriz autoinduzida, que acontece em um solenoide ou uma bobina, na qual a gente observa uma variação da corrente. Então, quando a gente tem um solenoide ou uma bobina onde a corrente está variando, surge uma força eletromotriz no sentido de se opor a essa variação. Por fim, nós vimos o conceito de energia potencial magnética, que é uma energia que é armazenada nas linhas de campo magnéticas em um indutor, e o conceito de densidade de energia magnética, que é simplesmente a energia magnética armazenada nas linhas de campo magnético, dividido pelo volume desse indutor. Então, nós vimos essa expressão também. Então vamos resolver alguns probleminhas para a gente fixar um pouco essas ideias. Então eu tenho aqui um probleminha que pega uma parte de um circuito na qual nós temos dois indutores e onde existe uma variação da corrente. Então vamos ler o enunciado. Entre os pontos A e B há uma força eletromotriz induzida de 12 volts. Considerando a figura abaixo, as correntes que variam a corrente que varia a uma taxa de 2 A por segundo está aumentando ou diminuindo? Essa é a primeira pergunta. Se as indutâncias são iguais, nós temos então que calcular o seu valor. Bom, primeiro, se as forças eletromotrizes autoinduzidas que estão mostradas aqui na figura, elas têm o mesmo sentido da corrente, isso mostra para a gente então que a corrente ela está diminuindo. Porque, lembrando que a força eletromotriz autoinduzida, ela sempre se opõe à variação da corrente. Então, se a corrente está nesse sentido e ela está diminuindo, ela se opõe no sentido de reforçar a variação negativa dessa corrente. Ok? Agora, se a corrente está diminuindo, e nós já sabemos quais são as direções das forças eletromotrizes autoinduzidas, o que nós temos que fazer é usar a lei de Kirchhoff nesse trechinho aqui que vai do ponto A até o ponto B, somando as contribuições para as variações dos potenciais do ponto A até o ponto B. Então eu tenho que, tomando de partida que o potencial em A é menor que o potencial em B, eu posso percorrer nesse sentido, mas levando em conta que o potencial em B ele é maior que o potencial em A, porque nós vamos estar atravessando duas forças eletromotrizes que estão representadas aqui nesses indutores. Então, fazendo essa soma desses potenciais, eu tenho que o potencial em A menos o potencial em B vai ser simplesmente a soma desses dois potenciais aqui, ok? Dos dois potenciais autoinduzidos, e nós não temos mais nenhum elemento nesse circuito que possa contribuir para o potencial. Então, fazendo o cálculo a partir da definição do potencial, do potencial, da fórmula do potencial autoinduzido, nós temos que esse valor é igual a 2L dI dt. Então, agora, basta explicitar o valor de L. Todos os outros dados aqui foram já informados, ou seja, eu tenho a diferença de potencial entre A e B e a taxa de variação da corrente. Então, com isso, eu calculo e o valor
da indutância é igual a 3 Henry. O que a gente observa aqui é o seguinte. Aqui nós usamos uma soma de diferenças de potenciais em indutores que estão ligados em série, ok? Então existe uma fórmula para indutores ligados em série, que é dada, né, por essa expressão aqui, e que fica para vocês, né, fazerem essa verificação dessa relação matemática. Então nós temos aqui, né, como nós temos somente dois indutores, nós temos a soma, né, simplesmente a soma direta das suas indutâncias, ok? Bem, um outro problema que é interessante também é esse probleminha no qual eu tenho agora um indutor, um resistor e uma chave e uma bateria aqui assim, uma fonte eletromotriz que é dada, né, por essa bateriazinha aqui. Então vamos ver o enunciado do problema. A corrente no circuito da figura cai de 1 ampere para 10 miliamperes no primeiro segundo após a chave S ser desligada. Se ela é igual a 10 amperes, obtenha a resistência R. Então, antes da gente botar a mão à obra aqui, vamos entender o que acontece. Bem, essa chave S, ela foi ligada. Ao ser ligada, estabeleceu-se uma corrente nesse circuito. No primeiro momento, no tempo t igual a 0, quando essa chave foi ligada, apareceu uma força eletromotriz aqui nesse indutor que se opunha totalmente à variação dessa corrente. Nós já vimos esse problema anteriormente. Mas à medida que o tempo passa, esse indutor ele acaba funcionando como um fio ideal, né, sem resistência. Então nós chegamos nesse momento no qual eu tenho uma corrente estável nesse circuito aqui, e esse indutor funciona como corrente, como um fio ideal. Aí eu vou desligar essa chave. Ao desligar essa chave, a corrente ela começa a decair, né, porque ela está atravessando esse nosso resistor aqui. Então ela vai ter um sentido quando a chave for desligada, que foi indicado aqui nessa figura. Então ela vai ter um sentido indicado nessa figura, por esse I0 aqui. Lembrando que se a nossa chave S estivesse ligada e no regime de aumento da corrente, ela está no sentido oposto ao que está mostrado aqui nessa figurinha. Então, se a corrente tem esse sentido e ela está diminuindo, pela definição de força eletromotriz induzida, nós vamos agora ter uma força eletromotriz nesse sentido aqui. Não é? Por quê? Porque a corrente ela está nesse sentido e está diminuindo. Então ela tende a reforçar essa variação da corrente. Agora que nós já sabemos qual é a direção da corrente, é usar o cálculo que nós já fizemos anteriormente de como que essa corrente varia com o tempo. Então se a corrente está diminuindo, nós temos essa variação exponencial, e aqui eu já coloquei explicitamente a constante de tempo indutivo. Agora é só jogar os valores. Né? Assim que a gente explicitar, o que ele pede calcular a resistência. Então eu tenho que explicitar o valor de R, então é uma manipulaçãozinha bem simples dessa expressão. Então eu tenho que R é dado por essa expressão aqui. Ok? É só lembrar que esse sinal menos, ele some quando a gente altera aqui essa razão que está dentro do argumento do logaritmo. Ok? Então jogando os valores, nós temos que o R é igual a 46 ohms. Bom, nesse probleminha, o que a gente tem que ficar atento é o comportamento da corrente. Né? Então, nesse caso, como a chave foi desligada, ela está decrescendo, e aí a nossa equação para ela é isso aqui. No mais, é só aplicar mesmo um desenvolvimento da fórmula e explicitar o nosso resistor. Ok? Bem, vamos agora resolver esse outro sisteminha aqui. Bem, o que nós temos aqui nesse circuitinho nós temos uma fonte de força eletromotriz, uma resistência e dois indutores que estão ligados em paralelo. Ok? Vamos então ler o enunciado. Considerando a figura abaixo, a corrente que passa pela fonte varia a uma taxa de mais 2 amperes por segundo em t igual a 1 segundo. Ok? Se as indutâncias são iguais a 4 Henry
e R igual a 2 ohms, obtém o valor da fonte. Então, o que ele está querendo é o valor dessa fonte eletromotriz aqui. Bom, a primeira coisa que a gente observa, antes de botar mãos à obra, é que a corrente está aumentando, ok? E ela tem um valor, uma taxa de DI e DQ, que tem um valor de 2 A por segundo em um tempo específico, ok? A gente tem que prestar atenção nisso. Com relação à resistência e às indutâncias, elas foram dadas. Bem, como é que eu resolvo isso? A primeira coisa que eu tenho que entender nesse circuito é o que eu faço com esses dois indutores que estão ligados em paralelo. Então, o que a gente precisa fazer é achar um circuito que seja semelhante a esse circuito aqui. Então, eu tenho agora um circuito com a mesma bateria, o mesmo resistor, mas agora eu tenho somente uma indutância que tem que ser equivalente a essas duas aqui. Ok? Bom, para que eu possa fazer isso, eu preciso saber como calcular essa indutância equivalente. Antes de fazer isso, vamos observar o seguinte. Como a corrente ela está aumentando com o tempo, ela tem esse sentido aqui, que está indicado na figura. E se ela está aumentando com o tempo, a nossa força eletromotriz autoinduzida, ela tem que estar apontando nessa direção para se opor à variação, que no caso é uma variação positiva da corrente. Então o que a gente precisa é calcular qual que é a nossa indutância equivalente. Fica também como exercício para vocês verificarem que vale essa expressão aqui quando eu tenho vários indutores ligados em paralelo. Okay? Essa assim como do problema anterior, essa é uma demonstração muito simples. Né? Nós já fizemos cálculos de elementos em série e em paralelo para resistores e para capacitores. Para indutores, o cálculo é muito semelhante. Então, nós sabemos que, estando os indutores em série, nós conseguimos, em paralelo, nós conseguimos calcular com rapidez qual que é essa indutância equivalente. Bom, outro aspecto que o problema nos dá é que eu tenho uma taxa de variação positiva. Isso significa que a corrente ela está aumentando, né? Ou seja, o circuito ainda não atingiu o seu estágio de equilíbrio, né? A corrente ainda ela não passou a ser uma corrente estacionária, então ela está aumentando. Se ela está aumentando, a equação que nos dá a corrente é dada por essa expressão aqui, na qual, de novo, né, eu já explicitei aqui a constante de tempo indutiva, e aqui eu já coloquei, ao invés de colocar os indutores, eu já coloquei a minha indutância equivalente que vai ser obtida a partir dessa fórmula aqui. Ok? Então, o que eu preciso fazer agora é simplesmente explicitar a minha diferença de potencial. Então, fazendo uma manipulaçãozinha aqui, eu tenho que a minha diferença de potencial, agora dependendo do tempo, é dada por essa expressão aqui. Ok? Então, nós temos a indutância equivalente aqui, a taxa de variação da corrente aqui, e a gente observa que essa diferença de potencial ela varia com o tempo. Então, jogando os valores que foram dados pelo problema e calculando a indutância equivalente, nós temos que o valor da força eletromotriz dessa bateria é igual a 10,9 volts. Ok? Bom, agora eu tenho esse probleminha aqui que me pede que diz respeito à energia armazenada em linhas de campo magnético. Então vamos ver o que o problema nos pede. Então ele diz o seguinte: um fio coaxial longo é formado por dois fios concêntricos de paredes finas e raios A e B. Então eu tenho esse fio aqui, que é o fio interno, né, ele tem o raio A, e tem o fio externo aqui de raio B. O cilindro interno produz uma corrente I que retorna pelo cilindro externo. Okay? Ou seja, eu tenho uma corrente que passa por esse cilindro aqui e lá na extremidade ela retorna e passa pelo cilindro externo. Okay? Essa é a ideia desse cabo axial aqui. Então a pergunta que ele faz é o seguinte: calcule a energia armazenada no campo magnético em um segmento L desse cabo. Então eu vou pegar um comprimento dele aqui e calcular a nossa densidade de energia. Okay? Aliás, a energia armazenada, não a densidade. Aqui a gente tem uma visão de um corte de uma seção reta desse fio, né? Ele tem um comprimento L aqui que não está demonstrado na figura.
Bom, a primeira coisa que a gente precisa é observar que o que a gente vai usar, né, é essa densidade de energia, né, que é uma densidade uma densidade volumétrica, né, nós estamos lidando aqui com condutores volumétricos, e a gente vai precisar da lei de Ampère para que a gente possa calcular qual que é o campo magnético, né, que existe, né, nas linhas de campo que estão aqui no interior desse nosso condutor, ok? Bom, então a primeira parte, que é o cálculo da lei de Ampère, é muito simples, nós já fizemos isso anteriormente, quando nós estudamos a lei de Ampère, né? Aqui nós temos uma expressão para a lei de Ampère, né? Nós vamos escolher um contorno fechado que está mostrado aqui pontilhado, aqui próximo dessa região verdinha aqui. Então nós temos que esse contorno ele tem um raio R, então nós podemos determinar qual que é esse contorno DS aqui e qual que é o ângulo entre o B e o DS. Né? Como esse contorno foi escolhido de forma a ficar centrado nesses condutores, nós temos que esse produto interno ele passa a ser um produto escalar de BDS. Então o que nós temos no fundo é um B, que tem o mesmo valor em todos os pontos do contorno, vezes 2πr, que nada mais é do que o valor do comprimento desse contorno. E isso vai ser igual à corrente que está envolvida por esse contorno. É uma aplicação direta da lei de Ampère. Então, explicitando o valor de B, eu tenho esse resultado aqui, ok? Bom, agora, jogando esse valor na minha densidade de energia, eu chego nessa expressão aqui. Simplesmente peguei esse valor, joguei em B2 e fiz as continhas e deu esse valor aqui. Bom, mas o que o problema nos pede não é uma densidade de energia. Ele me pede qual é a energia armazenada em um comprimento L desse fio. Bom, se nós temos uma densidade de energia, né, se eu integrar essa densidade sobre um dado volume, eu tenho a energia, ok? Que está contida nesse volume. Então eu preciso agora simplesmente integrar essa expressão aqui. Veja que aqui eu tenho o de B, essa expressão que está do lado de cá, e aqui dentro desse parêntese aqui eu tenho o meu elemento de volume. Né? O que seria esse elemento de volume? Seria um elemento que tem seria um volume de um cilindro infinitesimal, vamos dizer assim. Ele tem uma área da lateral dele que é dada por 2πrl e multiplicado por uma espessura dr, ok? Bem, com isso eu explicito a minha variável de integração, que é o dr. Então tiro tudo que não depende de r, né, para fora da integral, e passo o L dividindo, porque ele pede para calcular a energia em um segmento de cabo, então seria como se fosse uma certa energia por unidade de comprimento. Então o que eu preciso agora é só resolver essa integraçãozinha aqui, ok? Então resolvendo essa integral, uma integral muito simples, eu tenho uma densidade de energia, aliás, eu tenho uma energia por unidade de comprimento, dado por essa expressão aqui, e a gente observa, de novo, uma variação somente com elementos geométricos do nosso condutor, né? Depende somente da razão entre o raio externo e o raio interno dentro de um argumento, de um logaritmo. Essa aqui já dá uma ideia boa, né, de algumas aplicações de indução e indutância. Então, na próxima aula, a gente vai oscilações eletromagnéticas e corrente alternada, que no fundo a gente vai juntar tudo aquilo que a gente viu com relação a circuitos. Então a gente vai ver uma extensão dos circuitos que a gente já viu, que é o chamado circuito RLC, que são circuitos que têm capacitores, indutores e resistores, ok? Então tá aí mais, pessoal, a gente se vê na próxima.